No Rumo Certo de hoje, vamos falar sobre gestão de processos seletivos. E olha só essa frase: uma empresa tem que ter uma boa página de carreira, tem que planejar, tem que dar oportunidade para os seus candidatos, colaboradores e dar feedback também. Essa frase é do nosso entrevistado de hoje. Está aqui comigo Alisson Souza, CEO da Abler, que é uma empresa que trabalha com recrutamento de profissionais, e Alisson tem também uma trajetória grande na área de TI, né, Alisson? Seja muito bem-vindo. Obrigado pela oportunidade, Sebastião. É um prazer estar aqui com vocês. Então, como você bem disse, né, já venho de uma carreira de 18 anos, né, no mercado de tecnologia. Já atuei em pequenas, médias e grandes empresas. E hoje, felizmente, estou empreendendo a Abler junto com a minha sócia Thaisa, que é uma solução para a gestão de processos seletivos, para ajudar as empresas a contratarem melhor e mais rápido os talentos que estão disponíveis aí no mercado. Como é que nasceu? Como é que deu a ideia de vocês empreenderem também, entrarem nesse mercado? Mas qual foi o motivo? O que motivou vocês a abrir uma empresa de recrutamento ou de facilitador em recrutamento? Legal, então vamos lá, Sebastião. Eu e a Thaisa, né, que somos os fundadores, nós trabalhamos juntos em uma das maiores consultorias de recrutamento e seleção do Brasil, que fica aqui em Curitiba, né? Passamos por diversos projetos juntos, inclusive a implementação, né, a implantação de um software parecido com o que a Abler atualmente. E dentro desse mercado de software para recrutamento e seleção, nós vimos que não existiam boas soluções específicas para esse mercado de consultoria. E naquele momento, né, a empresa não quis investir no desenvolvimento de uma solução própria. Então a gente viu isso como uma oportunidade de mercado, né, para desenvolver um software para facilitar a gestão e toda a parte, né, de processos seletivos, e nos desligamos da empresa, acabamos fazendo um acordo lá com o pessoal, e hoje, inclusive, eles são nossos clientes aqui. Tá? Então isso, assim, de forma bem resumida, é um pouquinho da nossa história. Então, mas a questão era mais técnica, faltava um software, ou tem outras questões que também de uma mudança de comportamento nas relações de trabalho e no mundo mesmo, na sociedade, que também tenha chamado a atenção de vocês para esse processo, para que se dê, como você diz aí, de uma forma amigável para os candidatos e também completa, né? Está aí escrito na sua camisa, completa para os recrutadores, para os RHs, né? Mas eu digo isso, era uma questão só técnica, não necessariamente? Era um pouquinho de tudo, assim. Então, primeiro, foi uma oportunidade de mercado mesmo, dado que não existiam boas soluções para a gestão de processo seletivo dentro das empresas. O segundo ponto é que a tecnologia, naquele momento, já estava mudando bastante. Então, se você parar para pensar em 2017, 2016, 2015, não se falava tanto em inteligência artificial e essas novas tecnologias que são utilizadas no mercado, como Big Data e People Analytics e várias outras, né? Nós vimos isso como uma oportunidade de desenvolver uma solução com essas tecnologias já embarcadas. Para quê? Para auxiliar o recrutador a encontrar melhor as melhores pessoas no menor espaço de tempo possível, que no fundo é o que toda empresa busca fazer num processo seletivo, né? Tentar encontrar um ótimo talento para a posição que está em aberto, mas sem gastar também tanto tempo assim nessa busca. Inclusive, algumas vagas exigem um nível de urgência muito grande que outras soluções acabavam não entregando para os clientes no mercado. Então a gente vislumbrou um pouquinho de tudo isso e, lógico, né, ao longo desses 5 anos aí empreendendo, nós vimos várias mudanças do nosso mercado específico, né, de recrutamento e seleção, como, por exemplo, toda a parte de seleção, né, de recrutamento e seleção remoto. Então, se você olhar para o início da pandemia, até um tempo, todas as pessoas acabavam, né, em alguma etapa do processo, indo até a empresa para fazer entrevista, algum tipo de teste ou algo relacionado a isso. E aí depois, né, vindo a pandemia, onde todo mundo precisou fazer 100% das coisas remotas, nós também entendemos que precisávamos desenvolver aí funcionalidades que auxiliassem nesse sentido, né, para que as empresas pudessem fazer testes online e entrevistas online também. Mas o que é hoje, então, fazendo defesa aí do slogan da sua empresa, o que é um processo de gestão completo e, ao mesmo tempo, amigável por outro lado? Legal. Então, completo, porque hoje a nossa solução ela embarca todas as funcionalidades necessárias para que o recrutador cadastre uma vaga, divulgue essa vaga em todos os portais
disponíveis no Brasil, né, como LinkedIn, Indeed, Cato e vários outros, né, nós temos mais de 30 portais aí integrados dentro da nossa solução, para que ela faça uma primeira convocação, né, uma comunicação via e-mail ou via WhatsApp com os candidatos, para que ela faça avaliações técnicas e comportamentais também com os candidatos. Então, a gente tem uma solução bem completa aí que abarca todo o processo de recrutamento e seleção. Então, ela é bem completa mesmo para o recrutador, né? E aí, quando a gente fala de amigável para o candidato, é pelo fato de ser fácil do candidato usar. Então, hoje, o nosso candidato ele tem apenas um currículo e esse currículo fica disponível para as mais de 350 empresas que são nossas clientes atualmente. Então, cada candidato não precisa ter um currículo por empresa, é um currículo só aqui dentro do produto. A forma em que esse candidato chega até nós, se cadastra e completa esse currículo é muito mais simples. Inclusive, esse candidato ele pode fazer, né, um pré-cadastro e até uma candidatura, enviando um simples e-mail aí para as vagas dos nossos clientes. Então, tem algumas funcionalidades legais aí que, comparado a outros produtos do mercado, acabam se tornando um pouco mais fáceis e mais simples para que os candidatos consigam se cadastrar, se aplicar às vagas e participarem com mais facilidade dos processos dos nossos clientes. Interessante. Então, eu quero entender um pouco mais daquela provocação, que é uma frase sua, como eu disse, de que a empresa tem que ter uma boa página de carreira, tem que saber planejar, dar oportunidades ou facilitar aí para o candidato e dar feedback. Vamos meio que por partes aí, primeiro para a gente quase que conceituar o que é uma página de carreira. E eu queria que você discorresse um pouquinho sobre essa defesa que você faz aí a partir dessa frase. Legal, show de bola. Então, assim, explicando de maneira prática e simples, uma página de carreira nada mais é do que um site onde ficam listados todas as informações daquela empresa pertinentes à parte de recursos humanos. Então, qual é a cultura dessa empresa? Primeiro, né, de onde essa empresa é, o que ela faz, qual é a cultura dessa empresa, qual é a missão, visão, valores, quantos funcionários essa empresa tem, quais vagas elas têm aberto, quais são os desafios da companhia nesse momento, que tipo de benefícios ela oferece. Enfim, é um website bem completo com o maior número de informações possíveis para que um candidato acesse esse local e tenha certeza de que está interessado em uma empresa que realmente faça sentido para ele, para a carreira dele, tá? E aí, quando a gente fala de um processo seletivo, né, um pouco mais justo, um pouco mais amigável para os candidatos, nós também citamos aqui na Abler o fato de que todos os candidatos merecem, né, um respeito bacana, um respeito mútuo por parte das empresas, onde cada empresa deveria, no mínimo, dar um retorno ou um feedback um pouquinho mais estruturado para que os candidatos conseguissem até melhorar aí o seu currículo, melhorar a sua performance em novas entrevistas com base nesses feedbacks que ele vem recebendo dos recrutadores e das empresas. Então, esse é um tema que a gente trata com muito carinho aqui, porque a gente acredita que sem feedback, dificilmente uma pessoa, seja colaborador ou até mesmo um candidato, vai conseguir melhorar em alguma coisa. Né? Nesse caso aqui, a gente está falando da busca de um emprego. Então, melhorar numa entrevista, melhorar em como ele se porta, melhorar em como ele se descreve em um currículo e assim sucessivamente, ou como ele, né, acaba fazendo testes ali para a empresa. Então, é bacana que a empresa dê esse feedback para que ele saiba onde ele está, o que é que ele precisa fazer para melhorar, e aí para as próximas entrevistas, nas próximas oportunidades que ele for participar, com certeza ele vai ter mais sucesso. É muito interessante, né? Que a gente acaba quase que formando uma corrente do bem aí deste mercado, né? Porque se tem esse feedback, se tem essa relação, essa atenção, eu diria, uma relação humanizada, você acaba favorecendo para todo o mercado, né? Mas como é que é esse mercado hoje? A gente tem muita oferta de profissionais qualificados, de acordo com as demandas que as empresas estão pedindo. A gente está precisando de muito mais trabalho para ajustar isso. Como é que é isso no dia a dia de vocês? Qual é a dificuldade, facilidade talvez que vocês tenham? Olha, nos últimos 2 anos especificamente, né, o desemprego ele vem caindo no Brasil. Né? Então, a economia ela vem se movimentando, né? A roda vai girando cada vez mais rápido e as empresas acabam tendo um pouco mais de dificuldade para encontrar talentos qualificados, porque a maioria das pessoas realmente já está empregada. Então, no fim do dia, cada empresa, né, que quer contratar um novo colaborador, muitas vezes tem que bater na porta, né, desses candidatos e falar assim, olha, vem trabalhar comigo porque a minha empresa, essa posição que eu estou te oferecendo é mais bacana do que a posição que você está nesse momento. Né? Dado esse contexto de que
o desemprego ele vem caindo, automaticamente vem faltando mão de obra qualificada no mercado, porque existem diversas oportunidades em diversas áreas onde já está faltando profissionais, né? Então a gente olha aí para áreas mais técnicas, né, como alguns tipos de engenharia, área de tecnologia ou mão de obra mais especializada, as empresas acabam tendo um pouquinho mais de dificuldade para poder fazer as suas contratações. Agora, se a empresa estiver oferecendo vagas que são vagas de entrada no mercado, né, como um auxiliar administrativo, vagas de produção, vagas mais que não demandam tanta experiência, aí sim tem abundância de profissionais no mercado, que são as pessoas que estão entrando agora, né, a partir dos 17, 18 anos. Então, depende muito de cada contexto, né, de cada empresa e que tipo de vagas essa empresa acaba abrindo, precisando contratar. Muda muito por região também? Vocês estão em Curitiba, mas eu imagino atendam empresas do país inteiro, né? Tem algumas características regionais que fazem diferença também nesse processo? Não, hoje a gente vê que em todas as regiões, dependendo da área, falta mão de obra qualificada, né? Lógico, se você vem para os grandes centros, né, como São Paulo, Rio, Minas, né, enfim, acaba que é mais difícil contratar, né? O mercado ele é bem mais competitivo para as empresas. Hoje eu vejo que tem algumas áreas que os candidatos estão podendo escolher o emprego do qual eles gostariam de trabalhar, né? Agora, existem outras regiões também que acabam tendo um pouco mais de dificuldade. Por exemplo, aqui na Abler, nós trabalhamos, né, com diversas empresas de várias regiões do Brasil, mas a grande maioria são das capitais. Quando a gente fala de capital, onde a população já é maior, acaba se tornando um pouco mais simples. Agora, nos interiores, aí muitas vezes falta essa mão de obra qualificada, muito porque a população de determinadas regiões é muito pequena. Então, varia muito, assim, eu acho que depende do contexto de cada negócio mesmo. Certo. Alisson, nós vamos fazer um intervalo rapidinho. No próximo bloco, eu queria avançar com você sobre tendências até, do que a gente prevê no futuro, que a gente vive um momento de tanta transformação, inclusive digital, né, mas de costumes também, de tantas mudanças. E que pontos hoje são considerados essenciais num currículo, talvez, que as empresas tanto busquem, e também para o colaborador, que ele deva ressaltar de características que são talvez até mais importantes do que as técnicas, dos que as habilidades técnicas. Mas isso vamos deixar para esticar essa conversa então, em mais 13 minutos, 15 que a gente tem no próximo bloco. Vamos fazer um intervalo rapidinho e a gente volta já já, tá bom, Alisson? Você de casa também, isso. Aguarde com a gente aqui, Rumo Certo volta no instante. De volta com o Rumo Certo, hoje nós estamos falando sobre gestão de processos seletivos dentro de uma empresa. E aqui comigo para essa conversa, Alisson Souza, CEO da Abler. A Abler é uma empresa que trabalha facilitadora de recrutamento, tanto para empresas quanto para colaboradores profissionais aí no mercado. Continuamos a nossa conversa, Alisson, e eu te perguntava sobre que ativo, talvez ativo mesmo, seja forte hoje, que o colaborador deva se preocupar em colocar no seu currículo, talvez mais do que a informação técnica. E o que está sendo mais buscado pelas empresas mesmo? Que tipo de profissional? Além dele saber trabalhar talvez no departamento financeiro com números, mas em outras áreas e dentro da corporação, tem um ativo que seja imprescindível, que esteja hoje colocado à frente quando se fala de recrutamento? Sim, na nossa visão, sim. Então, hoje, até trazendo a primeira parte da sua pergunta, né, o currículo ele é a porta de entrada, né, para o candidato chegar até o RH, chegar até o gestor e minimamente prender a atenção, né, das pessoas que estão com essas vagas em aberto, para que essa pessoa acabe avançando no processo seletivo. E dentro de um currículo, o principal erro assim que a gente percebe dentro da maioria dos candidatos, né, que acabam não conseguindo uma vaga de emprego ou que demoram para conseguir uma vaga de emprego, é a dificuldade na descrição desse currículo, né? Então, muitas vezes, eu vou dar um exemplo básico para você, muitas vezes a pessoa trabalhou como auxiliar administrativo
E aí lá na descrição do que ela fazia na última experiência dela, ela simplesmente coloca que executava serviços administrativos. Mas o que são esses serviços administrativos, né? Será que é trabalhar com Excel, é trabalhar com uma calculadora, é fazer conferência de algum tipo de documentação, é trabalhar com contas a pagar, contas a receber? Enfim, as pessoas elas precisam deixar um pouco mais claro nos currículos exatamente o que elas querem fazer, o que elas já fazem e o que elas gostariam de fazer no futuro, né? Junto das suas experiências profissionais também, né? Linkando já com as suas experiências profissionais ou com a sua graduação ou, enfim, com o nível de escolaridade que esse profissional tem. Então, esse hoje é o principal motivo pelo qual as pessoas acabam não sendo chamadas para entrevistas, não só de nossos clientes, mas a gente vê isso no mercado como um todo, né? As pessoas precisam entregar um currículo cada vez mais bem descrito, né? E aí, já aproveitando o gancho, para além do técnico, que aí o técnico aqui a gente entende como trabalhar com uma ferramenta X, saber trabalhar com Excel, saber algo mais técnico, né, relacionado ali ao cargo que está trabalhando, se for no financeiro, contas a pagar, contas a receber, se for engenharia, né, sei lá, civil, trabalhar com algo relacionado a obras e tal. Isso é o arroz com feijão de cada uma das profissões. Agora, existem algumas soft skills, né, que são as habilidades comportamentais, que nós percebemos que atualmente aqui, pelo menos nos nossos clientes, têm sido mais pedidas aí pelas empresas. A primeira delas, e assim, eu acho que uma das mais importantes é saber se comunicar, né? Então, ter uma boa comunicação é importante, porque como é que você vai chegar numa entrevista e convencer, né, aquele recrutador de que você é a pessoa correta ou a pessoa mais bem preparada para assumir aquela posição, para assumir aquele desafio dentro da empresa? Então, essa é uma primeira grande soft skill que muitas vezes as pessoas acabam abdicando um pouco, né? O segundo ponto que nós vemos que as empresas mais pedem aqui dentro das nossas ferramentas de teste tem a ver com o aprendizado contínuo. Então, as empresas elas não querem mais aquele profissional que fica estagnado numa cadeira ou que fez lá a sua graduação ou cursou o ensino médio há muitos anos atrás e não procurou se desenvolver tanto no comportamento quanto também na parte técnica ao longo daquela jornada, ao longo daquela carreira. Então, pessoas que sempre estão em movimento, participando de eventos, fazendo cursos, tirando certificações. Não estou falando exatamente de escolaridades, né, mais formais, como pós-graduação, MBA ou mestrado, doutorado. Simplesmente você ter no seu currículo que de tempos em tempos você sempre está fazendo um curso ou outro, uma certificação ou outra, dá um peso bacana e mostra para o recrutador que você é uma pessoa interessada em aprender. Tá? Um terceiro ponto que nós julgamos ser bem necessário assim, né, dentro dos processos seletivos é a questão da ética profissional. Né? Então, a partir do momento em que você começa a conversar com o recrutador e começa a falar mal do seu emprego anterior ou do seu antigo chefe ou algo relacionado a isso, acaba que o recrutador ele tende a ter um pouco mais de receio quanto a você. Pô, e se der alguma coisa ali na frente com o gestor imediato dessa pessoa, como é que ela vai se portar? Será que ela vai saber lidar com isso ou não vai saber lidar com isso? Então, eu diria para você que essas três coisas hoje é o que a gente mais vê assim dentro das empresas, né? Lógico, para cada profissão, para cada posição, né? Para cada cargo, existem soft skills diferentes, mas um padrão assim que eu diria para qualquer tipo de profissão hoje são essas três. Não, interessante, né? A gente tem dito também aqui, até em conversas com outros especialistas, outros profissionais, do quanto é importante ou quanto são importantes as habilidades hard news, né, as habilidades hard, não news, hard, não técnicas. Hard news é um termo comum nosso aqui, né? Mas as habilidades mais hard, mais técnicas, que elas para admissão, né, é importante que se tenha, mas é curioso você colocar também como as soft skills já são muito importantes desde o recrutamento, mas eu imagino quanto elas são importantes também na manutenção, né? E aí eu pergunto qual é, além da responsabilidade, é claro, do colaborador, mas qual é o trabalho das empresas hoje para que, além de investir num colaborador que tem essas habilidades, para que o mantenha na empresa? O quanto é importante isso também
até para a valorização da marca que aquela empresa tem, do propósito. E aí, uma vez definido então, ou definidas as habilidades, tanto técnicas quanto comportamentais, e adotado aí ou admitido um colaborador, qual é o papel da empresa nesse processo de gestão dessa seleção depois? Hoje em dia também, qual tem sido as estratégias maiores para, eu até nem gosto do termo, mas talvez necessário usar, para reter esse colaborador, para fidelizar ele na empresa. Como é que tem sido a tendência e o trabalho das empresas nesse sentido também? Vou te contar um pouquinho de como é que nós fazemos aqui na Abler, porque cada empresa trata, né, essa parte de gestão de desempenho, engajamento do colaborador de maneira diferente, né? Então, aqui, por exemplo, nós temos rituais, né, onde a gente acaba fazendo conversas, né, sejam conversas mais técnicas ou conversas mais abertas com todos os colaboradores para que eles entendam onde a empresa está e para onde nós gostaríamos de chegar, né? Para além de todos esses rituais, ainda existem rituais entre times, né? Para quê? Para que exista um alinhamento claro de o que é que aquela pessoa, né, precisa entregar dentro de um espaço de tempo, né? Seja uma semana, um mês, um trimestre, um semestre. E, para além disso, né, reuniões de acompanhamento para entender se isso está sendo executado da melhor maneira possível, né? Isso diz mais respeito à parte de atividades, tá? Depois, para a parte de gestão de engajamento, existem outros tipos de rituais, né? Por exemplo, tem empresas que oferecem happy hours, enfim, né? Momentos de descompressão, ou até mesmo palestras, cursos, enfim, coisas mais em grupo, né? Para todos os colaboradores. E existe também a parte de feedback, que aí já é algo mais pessoal, né? Onde cada gestor precisa fazer o que a gente chama de one-on-ones, né, que são reuniões 1 a 1, né, entre gestor imediato e colaborador, para que exista um alinhamento claro de será que aquele colaborador está indo bem, o que ele precisa fazer, onde é que ele precisa melhorar, quais são os gaps e as fortalezas dele também, como é que a gente pode ajudar, né, esse colaborador a fortalecer ainda mais aquilo que ele já faz de bom e aquilo, né, e ajudar a desenvolver aquilo que ele ainda não está mandando tão bem assim dentro da nossa operação. Então, tudo isso, né, para tentar gerar um engajamento e também para que a gente possa medir um pouco melhor, né, com o auxílio das ferramentas que nós usamos dentro de cada área aqui, para entender se o colaborador está no caminho certo ou não, se ele precisa de uma ajuda, se ele precisa de um PDI, né, que é um plano de desenvolvimento individual ou não. Via de regra, né, isso aqui que a gente faz é o básico do básico, né? Lógico, tem empresas que fazem milhares de outras coisas para cada colaborador. Aqui a gente tenta sempre ter uma visão, né, para que o colaborador tenha uma visão do desempenho dele perante a empresa, perante o time e depois o seu desempenho individual e como é que a gente pode ajudá-lo aí a seguir os próximos passos aqui com a gente, galgar uma posição, né, subir de nível ou até mesmo trabalhar em outras áreas, o que acontece bastante, né? Existe aí um job rotation dentro da empresa também, onde a gente acaba priorizando, né, a promoção de colaboradores internos, ao invés de buscar, primeiramente, né, pessoas externas. Então, cara, cada empresa faz de uma maneira, assim, isso é um pouquinho da forma como a gente faz. Não, interessante. E é claro, a tecnologia ajuda, né, nos processos, inclusive. Agora, a humanização é o principal, né, Alisson, talvez, né? A relação sempre mais aproximada. A automatização pode ter um perigo ou um limite também, né? É preciso trabalhar isso, a tecnologia, de forma com parcimônia, eu diria, não? Sim, com certeza. Então, assim, existem empresas, né, que acabam tomando a tecnologia como o grande motor, assim, né, de toda a empresa. E nós acreditamos que isso tem um limite, né? Por exemplo, não tem como você terceirizar um one-on-one com seu colaborador, né, ou terceirizar uma entrevista de emprego com um robô, ou para que um robô faça tudo isso por você, né? Porque no fim do dia é você quem está fazendo a análise, né? Você como gestor ou como recrutador, né? Está fazendo toda a análise ali daquele processo e aí você consegue dar um feedback, né? Um pouco mais claro e mais bem direcionado no lugar de um robô ou, enfim, de qualquer tipo de software ou de ferramenta, né? Até o momento ainda não existe nada que consiga fazer isso tão bem quanto um humano. Agora, nós aqui olhamos para a tecnologia não como o principal
principal ferramenta de trabalho, e sim como uma forma de ganhar um pouco mais de impulso, um pouco mais de escala dentro das operações, né? Em gestão de pessoas, via de regra, nós sim utilizamos, né, várias ferramentas aí, a nossa própria solução para nós fazermos os nossos recrutamentos e diversas outras soluções de mercado aí para gestão de desempenho, engajamento e várias outras coisas. Agora, não dá para terceirizar toda a parte de gestão de pessoas simplesmente usando ferramentas. Sempre tem que ter um acompanhamento do gestor e uma facilitação. Ótimo, né? Facilita, mas não substitui, né? Para você ter esse cuidado. Nunca. Alisson, muito boa conversa com você, muito obrigado pelas suas informações, sucesso no trabalho de vocês aí. E mais à frente a gente volta a conversar mais um pouco, porque esse assunto não se esgota nunca, né? E é bom sempre a gente voltar mesmo a tratar esse assunto aqui, da importância que é o ativo humano hoje nas empresas, né? Cada vez mais. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Rumo Certo, no canal Empreender, Alisson. Eu que agradeço, estou sempre às ordens aí. Obrigado ao público que está assistindo. Isso, muito obrigado a você de casa, você aí da sua empresa que acompanhou o Rumo Certo com a gente hoje também. Volto no próximo programa. Forte abraço e até mais.